faz minha vida mudar. A paz do Senhor Jesus, querido irmão e querida irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse momento de reflexão da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos de 9 a 11 e depois do versículo 21 até o versículo 26. Diz assim a palavra: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-lhes Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da vossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que falava Paulo. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E me disse: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do mesmo modo como me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. No domingo passado, eu falei em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 23, de um momento em que a igreja estava em oração, depois que Pedro e João foram soltos da cadeia, e ali a igreja, ao ouvir o testemunho deles, em unanimidade entraram em oração. Para entrar no texto que acabamos de ler de Atos, eu gostaria de fazer a introdução também em um momento de oração, mas agora um momento de oração de Jesus. E esse momento está justamente no Evangelho de João, no capítulo 17, versículos de 1 a 5. Vamos ler. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe concedeste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse texto é uma pequena palavra de Jesus em um momento que antecedia a sua crucificação. E ali Jesus faz uma oração e intercede pelos apóstolos, por todos aqueles que estavam ali o acompanhando. E nesta oração, Jesus nos traz algumas informações muito importantes. Primeiramente, Jesus diz no versículo 2: Assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Jesus, na oração, ele declara que Deus havia lhe dado autoridade. E a autoridade que estava sobre ele era uma autoridade para dar. Quando a gente fala de autoridade, parece que nós estamos falando de alguma ordenância, parece que nós estamos falando de poder, no sentido de algo que alguém mais forte pode fazer com alguém mais fraco, né? Se sobrepondo a alguém mais fraco.
Nesse texto, Jesus fala que Deus lhe deu autoridade, e a autoridade que está em Jesus é uma autoridade para dar. É um conceito diferente, é uma forma de entender diferente, usando as mesmas palavras que usamos hoje. O poder que estava em Jesus, a autoridade que estava em Jesus, ao contrário daquilo que hoje podemos entender por autoridade, né? Alguma ação que eu possa ter, ou que alguém que seja poderoso possa ter sobre uma outra pessoa. Aqui a autoridade, ela não está destinada ao mando, ela não está destinada a sobrepujar alguém. Essa autoridade é uma autoridade para que ele dê, para que ele conceda, é uma autoridade para dar. Interessante esse conceito em Jesus, diferente daquilo que nós hoje podemos entender por autoridade. E a autoridade que Jesus tinha era uma autoridade para dar, e era para dar algo muito especial. Era para dar a vida eterna. E quando a gente fala de vida eterna, vida a gente entende muito bem o que é, a maravilha que é viver, né? E como é gostoso e prazeroso viver. Mas quando a gente relaciona a vida com a palavra eterna, geralmente a gente pensa que é uma vida que dura muito tempo, né? Uma vida que vai durar muitos anos, né? Muito tempo. E na verdade, a palavra eterno não se relaciona com o tempo. Na verdade, a eternidade é a ausência do tempo. O tempo nos limita, o tempo nos traz início, meio e fim. A eternidade, a vida eterna que Deus tem para nos dar através de Jesus, é uma vida que não tem tempo, ela é fora do tempo. O que nós conhecemos é uma vida no tempo, uma vida onde o tempo passa, nós vamos crescendo, vamos assim amadurecendo, aí a vida adulta chega e depois nós vamos envelhecendo e depois chegamos ao final da nossa vida. Essa é a vida do tempo. Mas a vida que é eterna, essa é fora do tempo. Não existe o tempo para contar, não existe o tempo para limitar. É um outro conceito, é uma outra forma de ver. É uma vida eterna. E depois que Jesus fala então sobre a vida eterna, ele diz o que é a vida eterna, ele define a vida eterna. E a vida, no versículo 3 do capítulo 17, diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Interessante, a vida eterna, quando falamos em vida eterna, podemos pensar também no céu, no lar celestial, nas ruas de ouro, né? E podemos pensar em muitas coisas, mas Jesus ele define, ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo Jesus que Deus nos enviou. Conhecimento é relacionamento. Não tem como você conhecer alguém sem se relacionar com ele. Por exemplo, temos artistas na TV e alguém pode perguntar: você conhece tal ou tal artista? E alguém pode dizer: sim, conheço. Mas se você conhece, você sabe qual é a cor preferida, você sabe qual é a comida preferida, você sabe o jeito dessa pessoa. Na verdade, quando entramos nesses detalhes, percebemos que nós não conhecemos, apenas sabemos quem é. Então, conhecimento é relacionamento. E relacionamento é gastar tempo, é passar muito tempo com aquela pessoa a fim de conhecê-la. E quando Jesus define que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer ao seu Filho, Cristo Jesus, está falando de relacionamento. Ter uma vida em relacionamento com Deus. Ter uma vida em conhecimento com Deus através de Jesus Cristo. Mas quem é que pode receber essa vida eterna? Quem é que pode receber a vida eterna que, através de Cristo Jesus, Deus quer nos dar? E o texto, então,
nos revela. No versículo 2, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A todos os que lhe deste. Deus deu a Cristo Jesus pessoas. E nós não podemos pensar que foram pessoas específicas. Esta, aquela, Pedro, por exemplo, João, Mateus. Não. Não quer dizer pessoas específicas, mas quer dizer pessoas que se relacionam, pessoas que se aproximam para o relacionamento. Então, a todos aqueles que Deus concedeu a oportunidade de um relacionamento com Jesus, Jesus de pronto usou da sua autoridade para dar. E dar o quê? A vida eterna. E o que é a vida eterna que Jesus deu? O conhecimento de Deus. Jesus revelava a todos do seu relacionamento quem era Deus, como é Deus, o que Deus ensinou a ele, o que ele sabe sobre Deus. Essa é a sua missão, tornar Deus conhecido, tornar Deus alguém do nosso relacionamento, assim como era do relacionamento de Cristo, estar com Deus. Esta realidade é que constituía Cristo, o conhecimento de Deus, o relacionamento de Deus que ele tinha. E essa realidade que está em Cristo deve ser a mesma realidade que está em nós. Cristo Jesus não nos convida para uma vida religiosa. O relacionamento nosso com Deus não se dá pela prática religiosa. O nosso relacionamento com Deus se dá no dia a dia, em que nós procuramos orientações acerca da nossa própria vida e, através do Espírito Santo, Deus vai nos orientando, vai nos revelando a sua própria forma de ser, a sua forma de agir, quem Ele é. E assim essas convicções vão entrando em nossos corações e nós passamos a caminhar na vida mediante essas convicções. Passamos a viver, a enfrentar as dificuldades, a sermos um instrumento nas mãos de Deus de acordo com estas convicções. Como pessoas, nós somos falhos, mas como filhos de Deus, nós somos aprendizes. Somos pessoas educáveis, pessoas que vão adquirindo a educação de Deus segundo as suas próprias palavras, que o Espírito Santo vai revelando em nossos corações. Mas se esta é a forma de ser e agir de Cristo, onde podemos encontrar na Bíblia textos correlatos? E aí então entra o texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos e que nós vamos retomar agora. Dos versículos de 9 a 12 que lemos, Paulo está preso. Paulo foi enviado para Roma. Ele estava em uma viagem indo a Roma, preso, para ser julgado por César. Antes da partida, antes de saírem de Creta para Roma, Paulo ele adverte ali o capitão do navio que não seria bom, aquela viagem não seria boa, que eles não deveriam sair, porque haveria um prejuízo tanto da mercadoria como do navio e até o prejuízo das próprias vidas deles, né? E ele adverte, mas o capitão do navio, ele não dá ouvidos, né? O versículo 11 diz, mas o centurião, que é o capitão ali dos soldados que levavam Paulo, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Claro, com certeza na cabeça daquele centurião, ele devia estar pensando, Paulo está tentando protelar a ida dele para a cadeia, né, em Roma. Paulo está tentando puxar para si alguma vantagem, não querendo embarcar, colocando medo na gente. E na verdade, Paulo estava falando de algo que ele já sabia que iria acontecer. Estava advertindo aqueles homens de que tal mal iria acontecer. Mas ele não foi levado a sério, né? Não foi levado a sério. Essa é uma das grandes dificuldades
que nós temos que enfrentar. Se você tem a palavra de Deus revelada no seu coração, se você tem uma mensagem bíblica aonde você confia e você sabe que é uma mensagem de Deus e é correta para a sua vida, muitas vezes quando você fala para alguém, nem sempre lhe darão crédito. Mas com certeza é mais importante você saber das palavras de Deus e viver essas palavras do que falar essas palavras e ficar triste ou chateado porque ninguém acreditou em você. Porque as palavras de Deus são para mim, é para você. As palavras de Deus são para construir a nossa vida, a minha vida. Então eu é que preciso viver de acordo com essas palavras que eu entendo que Deus está falando. Eu preciso caminhar, eu preciso viver nessa direção, nessa confissão. Se eu falo para alguém e alguém não acredita, isso não pode doer no meu coração, ou não posso entristecer a minha alma por causa disso. Porque cada um precisa fazer aquilo que acha que é importante e necessário, viver de acordo com aquilo que pensa. Porque se nós formos assim, nós seremos verdadeiros. E aí está um ponto muito importante, a verdade da nossa vida. Ser verdadeiro consigo mesmo, ser verdadeiro no meio aonde você vive. Ou seja, viver de acordo com aquilo que você pensa, de acordo com aquilo que você entende. E se, pastor, mas e se o que eu entendo não for real, não for verdadeiro? Querido irmão, querida irmã, Deus está conosco. Se não for real, não for verdadeiro, em algum momento Deus irá lhe revelar. Pastor, mas aí eu vou ter tomado muitas decisões, eu vou ter cometido muitos erros. Pois é, verdade. A vida é assim, irmão. A vida é assim, irmã. Nós somos assim, falhos, cometemos erros. O importante, irmãos, não é não cometermos erros, não é não errarmos nunca, não é isso. O importante é nós não aprendermos. Isso é que é terrível. Alguém que comete um erro e não aprende e volta a cometer, sabendo que aquilo ali é um erro, é uma pessoa que tem o coração duro, é uma pessoa que tem uma cerviz dura. Essa pessoa não é moldável, não é ensinável. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Pulando para o versículo 21, eles passam pela tempestade e o barco, se nós formos ler o texto todo, vamos verificar que o barco estaria quase afundando, né? Mas, no versículo 21, Paulo toma a palavra e se coloca de pé no meio deles e diz a eles, os faz lembrar: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Paulo os faz recordar, Paulo os faz lembrar da palavra que ele havia dito lá no início da viagem. Creio que Paulo não fez isso pensando em ter crédito ou dizendo a eles: está vendo, vocês não quiseram me ouvir? Viu? Não me ouviram? Eu creio que não foi uma cobrança, mas foi uma lembrança. Não tem como, irmãos, nós mudarmos a trajetória da nossa vida sem reconhecer os erros que cometemos. E entenda, reconhecer os erros não é, de forma alguma, ser humilhado. Não é de forma alguma ser confrontado de maneira que eu ganhe a razão, que eu tenha a razão. Isso não é por aí. Reconhecer os erros significa tomar consciência de que se cometeu um erro, onde foi esse erro e por que motivo se cometeu aquele erro. Porque diante de um erro, a nossa atitude sempre deve ser de aprendizado. Eu preciso aprender para não fazer errado de novo, porque o resultado sempre será o mesmo. Muitas vezes, muitas pessoas querem resultados diferentes,
mas fazem as mesmas coisas. Ora, se você fez uma, duas, três vezes e o resultado for o mesmo, se você continuar fazendo, os resultados serão os mesmos. E o tempo passa e o tempo se perde. E nós não aprendemos. Então é importante que, uma vez reconhecido o erro, uma vez tomado consciência de quanto ele nos prejudica, tomar decisões diferentes. Retomar a caminhada de uma forma diferente. Mudar de trajetória. Isso significa aprendizado. Então Paulo, ele relembra aqueles homens e aquele centurião de que ele havia dito: você lembra do que ouviu de mim? Você lembra da decisão que você tomou? Pois bem, você achava que eu não era confiável? Agora, será que sou confiável? Será que eu mereço que vocês me escutem? No versículo 23, então Paulo divide com eles o que ele sabia, divide com eles do seu conhecimento, divide com eles da vida eterna que ele recebeu de Deus, que foi o conhecimento de Deus. Divide com eles o que ele havia recebido de Deus. Versículo 23. Porque nesta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então Paulo, ele revela àquelas pessoas a sua fonte. Ele revela àquelas pessoas de onde ele está tirando o tesouro que ele traz com ele, que é o conhecimento. O anjo de Deus, do Deus que eu sirvo, foi enviado a mim e me disse que era preciso que eu chegasse até Roma, até César, e para que eu não temesse. Ou seja, ele estava dizendo: gente, eu sabia que a tempestade ia chegar, mas eu sabia que não iria morrer, porque é preciso que eu chegue até César. Quando Paulo os faz lembrar do que havia dito, Paulo está discernindo ali um momento didático, um momento do aprendizado, um momento oportuno para que ele possa glorificar a Deus. Então ele passa a revelar no versículo 23 o que ele sabia, o que Deus havia dito para ele. Por isso tanta convicção ele trazia na sua fala. E diz mais, não é só a informação do que ia acontecer que ele recebeu do anjo. Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Deus deu para Paulo, Deus deu para o relacionamento de Paulo, Deus deu para que Paulo tivesse a oportunidade de glorificar a Deus, aqueles homens que estavam no navio com Paulo. Então é como se fosse assim: Paulo era prisioneiro sendo levado a Roma. Não. Paulo era um missionário sendo levado a Roma e acabou aproveitando a oportunidade da viagem em meio a uma tempestade para revelar Deus, para dar da vida eterna que estava dentro dele próprio, da vida eterna que ele tinha recebido, que era a convicção de que ele era de Deus, de que ele estava a serviço de Deus e que tudo que ele conhecia porque Deus havia dito a ele, ele estava ali dando também para aqueles homens. E eles diziam, então, nesse cuidado de Paulo para com aqueles homens, revelava o pastor Paulo, revelava ali o pastor cuidador de todos aqueles que Deus deu a ele. E novamente Paulo repete o conselho: portanto, senhores, tende bom ânimo. Ou seja, tenha determinação diante do perigo, tenha coragem. E essa palavra coragem é muito interessante, é muito especial. Ela significa ação do coração. Haja de acordo com o coração. Haja de acordo com o teu coração. O que há no teu coração? Talvez Paulo estivesse questionando a eles ali, né? O que há no coração de vocês é medo? O que há no coração de vocês
é a morte, o que há no coração de vocês? E Paulo falava isso no meio de uma tempestade. A tempestade não acalmou para que ele pudesse falar. A tempestade estava acontecendo e Paulo estava falando no meio da tempestade. E na boca de Paulo parecia não haver desespero, não haver medo, mas havia convicção. Paulo estava agindo com o coração, ou seja, tendo coragem. E Paulo estava ensinando aqueles homens a ter coragem, a agir com o coração, mas não com o que tinham naquele momento, porque a ação do coração deles naquele momento não ajudava em nada, mas agir com o coração, segundo o coração de Paulo, que já havia advertido. E agora, se antes ele não foi ouvido, agora é a chance de ouvirem. Mas que situação! Deus usando Paulo no meio do naufrágio? Pois é, queridos, pois é, queridos. Deus age em qualquer momento. Antes, como foi o fato da palavra de Paulo para com o centurião, e durante também, como foi o fato, porque ele foi arrastado junto com todos aqueles do navio, não tinha jeito, ele tinha que ir, e Deus agiu também ali. Não importa o momento, o importante é ser instrumento na mão de Deus, com a convicção daquilo que nós somos, porque aprendemos através de Cristo Jesus. Assim, querido irmão e querida irmã, somos desafiados hoje a transmitir ânimo, a transmitir coragem, a transmitir às pessoas que Deus nos deu, a partir da nossa casa, a partir do nosso lar. Deus nos deu pessoas. Deus nos deu pessoas para cuidar. Deus nos deu pessoas para repartir a vida eterna. Deus nos deu pessoas para que possamos nós ser instrumentos da mão de Deus, reveladores da vida eterna que Deus tem para nos dar. E qual é essa vida eterna? É o relacionamento com Deus. Neste momento que nós passamos de coronavírus, nesse momento que estamos em nossos lares, né? Quais são as nossas preocupações? Ouvimos jornais, ouvimos tantas coisas, né? Mas também temos a oportunidade de, com convicção, falar do amor de Deus, de, com convicção, mostrar a vida eterna que há em nós. A vida eterna que há em nós, irmãos, não é para ser guardada, não é para ser vivida isoladamente, sozinho, como alguém que tem algo que os outros não têm e assim se valoriza. Não, irmãos. A vida eterna é para ser dividida. Deus nos deu vida eterna, nos deu autoridade. Para quê? Para fazer como Jesus, para dar, para fazer como Paulo, para dar. Dar, irmãos, é a palavra de ordem. Então, dê amor, dê esperança, dê palavras de vida às pessoas que estiveram ao seu redor. Mas, pastor, eu mesmo estou até meio desesperado. Irmão, amém. Somos humanos, podemos estar desesperados. O que nós não podemos é não aprender que a vida eterna está dada. Ela é nossa. Precisamos, então, ouvir Deus falar. E se Deus falou, assim Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja fortalecendo a sua vida e que te dê muita oportunidade de ser revelador e reveladora da vida eterna que há em você, que não nasceu em você, há em você porque Deus assim o deu. E quem te revelou isso? Foi o Espírito Santo. E em nome de Jesus, seja tu uma bênção para abençoar as pessoas que estiverem ao seu redor. Vamos ter uma palavra de oração? Feche os seus olhos. Pai amado e bendito Deus, pela tua graça e misericórdia, clamamos, Senhor, venha fortalecer, Senhor, a nossa fé, nos revelando, Senhor, a tua palavra, e que em nome de Jesus não sejamos apenas leitores de letras na Bíblia, mas sejamos, Senhor, receptores da revelação da tua palavra, e que a tua palavra norteie a nossa vida, ainda que estejamos no meio de uma tempestade, nós estamos seguros em tuas mãos. Clamamos por ti, porque sabemos, Senhor,
que Tu és o nosso galardoador. Abençoa, guarda, Senhor, todos os nossos irmãos e as nossas irmãs. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém.